Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um encontro do projeto Literariamente com Angelita Escardo, que é minha parceira aqui nesse projeto. Angelita, como vocês já sabem, vou falar novamente o currículo porque nunca é demais. Ela é mestre e doutora em ciências pela USP, psicóloga, estudiosa do desenvolvimento adulto e felicidade e imaginário cultural. E hoje, o livro sobre o qual a gente vai falar é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de Rosa Monteiro. Esse livro aqui, ele teve super na hype, Angelita. Eu não sei se você acompanha esses sites ou esses blogs, os canais literários, mas há uns anos esse livro aqui foi super falado, todo mundo, assim, elogiou, né? Leu e ainda anda sendo muito elogiado. Eu li, olha que quantas marcações, fiquei louca com o livro. E antes de mais nada, quero, né, te dar boa noite, nesse caso que o nosso vídeo vai ao ar à noite, e quero saber sua opinião para a gente começar. E, nossa, boa noite Tanta coisa, a para gente já todo mundo. começa assim, atropelando. É um prazer estar aqui mais uma vez. Olha só, não é o tipo de literatura que eu gosto, o livro. Não é o estilo literário que eu gosto, ele é do tipo testemunhal, meio jornalístico, enfim, não é muito a minha praia. Acho que é interessante a forma como a autora constrói a narrativa. É bem contemporâneo, né? Extremamente contemporâneo em todos os aspectos, assim, até o uso de hashtags que ela faz, enfim, ele é bem contemporâneo. E acho que talvez, na minha opinião, esse seria um dos problemas do livro. Por quê? Porque ela vai fazer uma leitura dos conflitos da Marie Curie, ou da vida dela, ou dos desafios dela, a partir de uma perspectiva contemporânea. Então, é difícil você julgar ou tentar descrever o que uma mulher como Marie Curie, que é uma mulher completamente fora da curva, o que ela sentia e pensava sobre a condição feminina, sobre o ser mulher, sobre estar naquela relação, naquele contexto, a partir de uma perspectiva contemporânea. É muito difícil. Porque a Marie Curie, ela é uma mulher excepcional, ela é um ser humano excepcional para qualquer época na qual ela vivesse. Bom, antes de saída. Então, assim, você tentar compreender a mente de uma pessoa que é excepcional já é um exercício hercúleo se você não é uma pessoa excepcional. Né? É muito difícil, porque é uma pessoa mediana tentando compreender a mente, o sentimento de uma pessoa que é excepcional. Só essa pretensão já é muito pretensiosa. Quanto mais quando você vai atribuir julgamentos de cunho sociológico ou político a partir de uma perspectiva contemporânea para a vida de uma pessoa que viveu há mais de século atrás. Né? E que, de novo, era uma pessoa excepcional. Então, acho que, ao mesmo tempo que esse é o trunfo do livro, que é essa contemporaneidade narrativa, também é a grande armadilha do livro, né? Que é essa tentativa que a autora faz de olhar para a história da Marie Curie a partir de uma perspectiva contemporânea. E, assim, e tentar entender os sentimentos dessa pessoa excepcional, que era Marie Curie, sendo que você não é uma pessoa excepcional. Então, assim, eu acho que esse é um aspecto. O outro aspecto é a tentativa que eu vejo que é muito comum atualmente de pessoas que não são do campo científico fazerem elucubrações e julgamentos sobre o campo científico sem conhecer o campo científico. Né? Então, assim, atribuir ao campo científico certas noções e ideias sem ter estado lá dentro, sem saber como ele funciona. Então, por exemplo, quando ela fala, né, da luta da Marie Curie profissionalmente, e ela vai atribuindo muito as dificuldades da Marie Curie ao fato dela ser mulher.
E, assim, é uma visão muito contemporânea e muito... Porque, assim, tem uma coisa que é muito interessante. Na história da ciência, a ciência é uma coisa complexa, bem complexa. E o mundo da ciência, como toda produção humana, a ciência não é um presente que foi dado à humanidade pelos anjos. A ciência é uma produção humana. E como produção humana, ela é atravessada por questões ideológicas, filosóficas, políticas, econômicas, etc, etc e tal. Então, muitas das coisas que a Marie Curie enfrentou, qualquer pessoa que se arvore no mundo científico, independentemente do sexo, do gênero, enfrentará. Então, essa coisa de que a autora cita alguns exemplos, né, de mulheres cientistas que não foram reconhecidas. A história da ciência é repleta de pessoas não reconhecidas. Repleta. O César Lattes, o grande físico brasileiro, cujo sobrenome nomeia a plataforma de registro das atividades científicas no Brasil, ele sofreu a mesma coisa. O orientador dele roubou o trabalho dele, ganhou o Nobel e ele não foi citado. Isso acontece o tempo todo em ciência. O tempo todo. É muito interessante, por exemplo, quando você vê recentemente, né, uma das pesquisadoras envolvidas no sequenciamento do coronavírus, uma brasileira, recebeu uma homenagem da Mattel, que fez uma Barbie em homenagem a ela. A forma como é colocado, parece que ela sozinha foi lá e fez o sequenciamento do DNA. Isso não existe em ciência. Há uma equipe de pessoas, provavelmente na equipe dela, existem pessoas que deram contribuições valiosíssimas no processo que não são citadas. Entende? Então, assim, a ciência, ela é assim. Hoje, faz parte da política que conduz o mundo científico dar visibilidade às pessoas, às minorias dentro da ciência, mulheres, negros, indígenas, né? Enfim, todo tipo de minoria. Só que nessa tentativa política de dar visibilidade às minorias, vai se deixar de citar muita gente que não é minoria e que está contribuindo muito. Da mesma forma que na época da Marie Curie não se dava visibilidade à contribuição feminina, hoje se dá uma visibilidade à contribuição das minorias em detrimento do reconhecimento das pessoas que estão atuando na ciência, que não são minoria. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, no fim das contas, a ciência, como qualquer produção humana, ela se torna um instrumento de interesses os mais diversos, econômicos, políticos, ideológicos, etc. E tal. Então, muitas coisas que a autora vai falando, né, no mundo da ciência, em geral, um coordenador de laboratório, um orientador, ele bota pouco a mão na massa. São os orientandos que estão lá que botam a mão na massa. Às vezes o orientador ele só tem uma visão sobre um problema, ele tem uma hipótese. Mas é só isso. O pessoal que está lá botando a massa no laboratório dele é que está fazendo a coisa acontecer de verdade. Mas quem vai ganhar o prêmio é o coordenador do laboratório. Isso em qualquer época da história da ciência foi assim. A diferença é que há 300 anos atrás, um cara sozinho fazia tudo mesmo. O Newton, lá no quartinho dele, lá em Cambridge, ele fez realmente a teoria da relatividade. Não do nada. Né? Ele se baseou na contribuição, no trabalho de um monte de gente, tipo Leibniz, que não era citado por ele, mas quem conhece sabe que muito do trabalho dele tem muito do que Leibniz produziu, mas ele também não cita. E assim vai. A ciência é uma área de muita vaidade. As pessoas na ciência são muito vaidosas. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas, o campo da ciência atrai pessoas, em geral, que têm um nível de inteligência acima da média. Não todo mundo, obviamente, mas
atrai pessoas com esse perfil. E pessoas assim são extremamente vaidosas e extremamente competitivas. Então, essa coisa de não citar a contribuição de um colega, puxar o tapete de outro, se apropriar da ideia de outro, isso é comum na ciência. É bonito? Não, não é bonito. É nobre? Não é nobre. E quanto mais complexa a ciência fica, quanto mais pessoas um experimento, um trabalho, uma pesquisa envolve, mais isso. Hoje você tem lá artigos que são com 10 autores, 9 autores. Há 100 anos atrás era impensável uma coisa dessa. Hoje você tem artigos que com vários autores. Quanto mais gente você envolve, mais injustiça você vai ter. Mais pessoas injustiçadas haverá. Então, assim, eu acho que o livro, ele tem a mesma, como quase sempre na vida, a mesma coisa que é o diferencial do livro, né, que é aquilo que torna o livro único, é também a grande armadilha dele, no sentido de torná-lo frágil em termos estruturais, né? Em termos assim, de qual perspectiva eu estou falando. Que, por exemplo, quando a autora fala, né, levanta o fato de que a Marie Curie, em momento nenhum, ela se coloca numa posição feminista, vamos colocar assim, de falar sobre as questões femininas durante toda a vida dela. Olha, para uma mulher com o perfil da Marie Curie, faz todo sentido ela não se posicionar, porque ela não se via como vítima. É um perfil de personalidade que ela se vê, sim, muito provavelmente ela se via como superior às outras pessoas, que é típico das pessoas superdotadas. Não que ela olhasse para as outras pessoas com desprezo, mas na percepção dela, muito provavelmente, ela entendia assim, cara, eu não sou uma mulher comum. Para quem não sabe dessa história que a Angelita está falando, eu vou dar um panoramazinho assim, geral, do que o livro fala. Bem, esse livro aqui da Rosa Monteiro, essa autora, ela é da Espanha, ela é muito conhecida, é viva ainda, contemporânea. E o marido dela, Pablo, depois de 21 anos de casamento, morreu de câncer e a Rosa Monteiro teve acesso aos diários da Marie Curie. E quem foi Marie Curie? Ela nasceu em Varsóvia em 1867. Então, ela foi polonesa e ela foi física e química, que é isso que a Angelita já trouxe aí, né? Afinal de contas, uma cientista. Ela foi naturalizada francesa e ela conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade. Inclusive, foi esse um dos motivos, o motivo, né, da morte dela. Ela ganhou 2 prêmios Nobel. O primeiro junto com o marido de física e depois sozinha. Foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes. Por isso ela é tão especial, como a Angelita até falou. Ela tem ainda um monte de feitos no currículo e o que ela tem que converge, né, com a história de Rosa Monteiro. A Marie Curie perdeu o marido também, né? Ela sofreu um luto muito doloroso após 11 anos de casamento com Pierre, que é esse homem com quem ela trabalhava. Ele, com 46 anos, foi atropelado por uma charrete voltando do almoço. E ela escreve um diário, então, muito sofrido, que a Rosa Monteiro utiliza muito aqui nesse livro. Então, esse livro fala muito do luto, da perda, desse sofrimento, tanto da Marie Curie como da própria Rosa Monteiro, que faz esse paralelo. É isso, Angelita. Você tem mais alguma coisa a acrescentar aí a essa resenha micro? Não, é isso mesmo, assim, é interessante porque ela aproveita, né, o fato de estar fazendo esse paralelo, né, das experiências de viuvez dela e da Marie Curie. Ela aproveita que a Marie Curie é esse personagem, né, essa personalidade tão fascinante, tão pioneira em muitos aspectos, para falar um pouco dessa coisa
do mundo da ciência, ela abre o livro, né, falando dessa questão do mundo da ciência, das mulheres não reconhecidas na história da ciência, e ela vai se basear muito nessa discussão, né? O tempo todo ela vai se remeter à questão do papel da mulher ou das diferenças entre os homens e as mulheres, para narrar essa história da Marie Curie, que acaba sendo o pano de fundo, né, da narrativa. A viuvez é o primeiro plano, mas o segundo plano é essa história de uma mulher cientista que foi pioneira em muitos aspectos. E é muito interessante isso, né? E aí que eu falo da questão que ela tem esse olhar contemporâneo, né? Atravessado pelo discurso feminista, atravessado por várias questões, e ela usa esse olhar para tentar compreender ou explicar ou descrever a experiência da Marie Curie. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante do ponto de vista psicológico no livro, as questões da autora com as figuras parentais, né? Como psicóloga, eu não pude deixar de perceber que há questões bem mal resolvidas da autora com as figuras parentais. Há uma mágoa, um certo queixume em relação à forma como os pais demandam dos filhos a satisfação de certas expectativas, né? E de como a autora vai colocando isso como algo que é, de uma certa forma, limitador, né? ou despotencializador. E eu não pude deixar de pensar que, opa, tem questões aqui que não foram adequadamente solucionadas na história desta pessoa. Até porque ela não tem filhos, né? E ela fala sobre isso, e isso fica muito claro que é uma questão para ela, né? Ela coloca isso no livro, né? Inclusive através da história também da Marie Curie com as suas filhas, né? Que foram, ela conta. É muito interessante assim você contando, Angelita, porque tá até aqui nos meus estudos para conversar com você. A autora, a Rosa Monteiro, ela pegou biografias da Marie Curie, pegou o diário e pegou algumas fotos. E se utilizou das fotos, então ela olha essas fotos e fala assim: você tem expressões assim, o assado. Enfim, para mim, ela praticamente fez um romance imaginando quem seria essa mulher. Não é uma biografia, não é uma história real dessa mulher, né? É alguém que ela imagina ser, ou que ela gostaria que fosse, né? Você também vê assim? Olha, como é que eu vejo? Eu vejo que ela tenta desvendar a Marie Curie, mas nessa tentativa ela projeta muitas questões, né? Igual quando ela tenta descrever as emoções das fotos, eu não faço a leitura que ela faz, né? Assim, tem uma foto da Marie Curie com as duas filhas no jardim que ela faz uma descrição que se eu lesse a descrição sem ver a foto, eu imaginaria uma foto completamente diferente. Então, assim, ela projeta muitas questões, e aí por isso que eu falo que tem questões dela muito mal elaboradas com as figuras parentais, que ela projeta muito fortemente na análise que ela faz, né, dessa personalidade da Marie Curie. Achei a foto assim, que você menciona. Aqui, ó, vamos ver se dá para ver, ó. E que é uma foto, por exemplo, ela fala muito da seriedade da Marie Curie nas fotos. Olha, na época, existem estudos que falam sobre isso, sobre como as pessoas eram sérias, porque tirar uma foto naquela época era um evento. Então, era algo solene, era um privilégio você poder ser fotografado, era um produto caro e pouco acessível. Então, era um evento solene, as pessoas
encaravam tirar uma foto como um ato solene, um ato especial. Então, essa postura de seriedade, ela era muito comum na época, extremamente comum. Então, acho que faltou um pouco de contexto histórico. De novo, ela faz uma leitura a partir de uma perspectiva contemporânea. Então, assim, faltou um pouco de leitura do contexto da coisa, né? Do contexto histórico, do contexto social daquilo ali. É igual quando surge o romance, né, da Marie Curie, Depois que ela fica viúva, né, ela Isso, se relaciona com exatamente. um cara casado, né? Isso. E aí toda aquela demonização social que é feita da Marie Curie. Olha só, tem várias questões ali, né? Assim, a sociedade francesa, historicamente, é uma sociedade muito marcada por um certo nacionalismo. Isso é uma característica da França. E a Marie Curie não era só a viúva se relacionando com um homem casado, ela era a estrangeira que ocupava um espaço que nenhuma mulher francesa nunca tinha ocupado. Ou seja, havia um certo ressentimento ali na sociedade francesa entre os formadores de opinião franceses em relação a essa mulher estrangeira que chega e ocupa um espaço que nenhuma francesa ocupou. Então, essa foi a oportunidade, essa condenação, essa condenação moral pública, né? Me fugiu o nome agora, quando junta um monte de pessoas para esse linchamento moral que foi feito da Marie Curie, foi a oportunidade que esses ressentidos encontraram para desacreditar a estrangeira. Então, não era só uma questão de chauvinismo, era uma questão de xenofobia muito forte em cima dela. Então, eu acho que tem várias questões, né, de novo, que eu acho que poderiam ser contextualizadas de uma forma muito mais ampla, que possibilitariam um entendimento mais profundo das situações narradas, né? Que eu acho que fica, no fim das contas, acaba ficando meio superficial, apesar a autora traz muitas referências, isso é uma coisa legal. Para quem não tem familiaridade com a história da ciência, no início do século passado, com a história da Marie Curie, é um livro muito interessante porque ela traz muitas informações, muitas referências. Mas acaba que falta essa profundidade em termos de contextualização, sabe? Uhum. De novo, ela projeta muito as expectativas e as angústias de uma mulher contemporânea para fazer a leitura de uma mulher de outro século, nascida há 2 séculos e que viveu a maior parte da vida dela no século não passado, mas no século, uma boa parte da vida, quase 2 séculos atrás. Então, assim, eu acho que e isso acaba que torna a leitura meio personalista, né? A narrativa acaba sendo meio personalista, né? Essa coisa por exemplo, né? Essa coisa que ela fala dos pais. Tem um trecho que ela fala da carta que a Marie Curie manda para o pai, quando ela faz a descoberta do rádio, e o pai faz um comentário que é tipo assim, que desqualifica o feito da filha. E aí a autora, né, ela mais uma vez, ela usa muito essa coisa, né, do dever de honrar aos pais como algo que limita os filhos. Olha só, pais são seres humanos. Faz parte de se tornar adulto conseguir entender isso, que os nossos pais são seres humanos. Eles não são anjos, eles não são santos. Como seres humanos, eles são atravessados por todas as emoções humanas. Inveja, ciúme, despeito. Eles são como nós, eles tiveram sonhos, frustrações. O pai da Marie Curie, por exemplo, ele era um homem provavelmente muito inteligente, um intelectual, que por conta, né, de uma decadência material financeira, ele teve que se conformar
a trabalhar como professor de física e química numa escola pequena, numa escola medíocre do interior. É claro que esse homem carregava um ressentimento. E é claro que ver a filha dele conquistar coisas que ele nunca pôde conquistar gerou inveja nele. Ele era um ser humano. Então, assim, não é porque os pais são ruins, porque os pais são humanos. E ser adulto é entender isso. Então, assim, quando eu falo que há questões da autora com as figuras parentais, é que é uma posição infantil, né? Esperar que os pais sejam seres perfeitos, né? Que não são atravessados por emoções conflituosas. É claro que aquele pai, quando recebe a carta da filha, ele sente orgulho pelas conquistas dela, por ela ter ido tão mais longe do que ele no campo de conhecimento dele, porque ela era formada em física e química, assim como ele, mas, ao mesmo tempo, ele sentiu inveja, óbvio que ele sentiu inveja da filha. E, como humano, ele escorregou na inveja. Lá no finalzinho da carta, ele fez um comentário que desqualificou a conquista da filha. Então, assim, e aí eu sinto que a autora, né, ela tem essa posição meio infantil, assim, de olhar para os pais como se essas falhas aspas, ou esses aspectos humanos dos pais fossem um sinal da maldade deles, né? Então, assim, e aí eu acho muito interessante, né? Fazendo a leitura psicológica, porque não tem como, a gente faz a leitura psicológica do livro e do autor do livro. Isso é inevitável, porque o livro é uma expressão do autor. Ainda mais um livro que é bem autobiográfico como esse, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, vai ficando muito claro isso. Então, assim, eu acho que o livro tem aspectos muito interessantes. Eu acho que até quando você lê sobre a Marie Curie, você vai lendo os trechos dos diários dela, né? É interessante pensar naquela mulher, que era uma mulher tão à frente do tempo dela, né? Ela foi a primeira professora na Sorbonne. Para quem não sabe, Sorbonne é a maior universidade da França. Ela foi a primeira mulher a dar aula na Sorbonne. Ela foi a primeira pessoa na história a ganhar 2 prêmios Nobel e até hoje é a única que ganhou em 2 campos científicos diferentes. Ela é a única pessoa da história a ter ganhado o Nobel em 2 campos científicos diferentes, né? Então, assim, ela é um fenômeno do ponto de vista histórico, né? E ela era uma cientista no sentido mais lato da palavra, aquele cientista de laboratório. Romântico. Isso, de laboratório. E não é, né, romântico. Que ficava sem comer. Que achava que a ciência vinha em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, né? Então, assim, ela se dedicou integralmente aos estudos que ela fazia. Isso é muito nobre. Hoje, sim, assim, é uma coisa que só no século passado mesmo, e não no século passado, século XX, século XIX, que existia. Então, assim, né, porque hoje a ciência é muito atravessada por interesses econômicos. Então, esse romantismo que a Marie Curie e o marido dela, o Pierre Curie, tinham, não existe muito mais na ciência. Então, era um romantismo, assim. O que a gente tem? A gente não tem um laboratório direito, a gente tem um barracão velho, a gente não tem financiamento, a gente não tem nada, a gente trabalha de graça. Esse romantismo, ele não existe mais na ciência, acabou, né? Então, assim, isso é muito bonito de se ver. Para quem aprecia ciência, é muito bonito ver isso, né? Assim, porque essas pessoas mudaram a história da humanidade. Pessoas como a Marie Curie e o Pierre Curie, o marido dela, eles mudaram a história da humanidade por amor ao conhecimento. E é uma coisa que você não tem mais hoje, acabou, né? Assim, a pessoa não quer fazer um mestrado se não tiver bolsa. Sendo que a pesquisa de mestrado dela não muda a vida nem dela, quanto mais da humanidade. Então, assim, esse tipo de engajamento, de idealismo científico, isso não existe mais e é muito bonito ver isso, né? E, além do mais, assim, é bonito ver aquele amor de 2 almas gêmeas, assim, de 2 pessoas com tanta afinidade, com tanta coisa em comum, que se encontram. E nesse trecho do livro é muito bonito, né? O que a autora escreve, assim, é um milagre. No meio
da multidão de seres humanos, você encontrar uma pessoa que funciona como você, com as mesmas esquisitices suas, os mesmos interesses, os mesmos dons, e vocês se atraírem, se sentirem atraídos, além de tudo, se sentirem atraídos sexualmente. Então, é uma história de amor linda, é muito bonito. E vai falando também da história da autora com o marido dela, que morre de câncer, né? Que é uma história muito bonita também. Você vai, né, acompanhando o processo dela lidar com essa perda, né? E toda a dor. Quem já perdeu um ente querido muito próximo se reconhece muito na narrativa, né? É muito interessante quando ela trabalha com as palavras nunca, para sempre, que são palavras difíceis demais para nós seres humanos, né? Definitivas, né? Definitivas, que sabe que não tem volta. E quando você perde uma pessoa que você ama, isso é tão evidente, assim, a ideia do para sempre, do nunca, né? E como é doído isso. Então, essa parte é muito aproxima muito o leitor, principalmente para quem já viveu luto, né? É muito interessante isso, a forma como ela vai construindo essa. E uma coisa que é legal é que, de novo, é bem contemporâneo, que ela vai usando fotos para ilustrar, e tem a foto que ela tirou da janela do hotel de Nova York, um mês antes, né, Do marido teu diagnóstico. marido teu diagnóstico, enfim, a foto da igreja na Noruega, enfim, que ela e o marido visitaram. Então, porque são coisas muito sensíveis, porque o que é a nossa história como seres humanos? São as nossas memórias, né? Nós somos as nossas memórias, né? O Ivan Esquerdo, que é um dos grandes pesquisadores da memória dentro das neurociências, ele tem um questionamento muito interessante, que é assim, se eu perdesse as minhas memórias, eu continuaria a ser a pessoa que eu sou, quer dizer, se Sisuê perder as memórias dela, ela continua a ser Sisuê, eu, Angelita, continuo a ser Angelita? Não. Quem acompanha pacientes de Alzheimer sabe que não, que você vai perdendo as memórias e você deixa de existir. Uma das maiores dores de você acompanhar uma pessoa com Alzheimer é que aquela pessoa que você ama, ela vai desaparecendo, até não existir mais. Então, nós somos as nossas memórias. E a autora, ela usa muito esse recurso de ilustrar as memórias para falar da dor da perda, né? Tem uma parte que ela fala da questão do esquecimento, né? Que a Marie Curie fala no diário, que é o medo de esquecer a pessoa que a gente ama e se foi, né? Tipo, é um medo mesmo, né? Tipo, né? Você tentar lembrar a voz da pessoa e não conseguir lembrar como é que era a voz, de você tentar lembrar o rosto da pessoa e não. Então, tudo isso é muito angustiante do ponto de vista do luto. Então, assim, a parte mais rica do livro é essa que ela vai narrando a experiência do luto dela, né, da perda do marido, dessa vivência de enfrentar a ausência do ser amado, né, o quão definitiva é essa ausência promovida pela morte, e fazendo paralelo com a experiência de luto da Marie Curie. Aí, eu acho que aí ela consegue conectar o leitor, é aí que ela fisga o leitor, né? Quando ela se coloca nessa posição, né, dessa vivência, dessa perda, desse luto. Então, acho que esse é o grande trunfo do livro, sabe, Sisuê? Assim, essa conexão com essa dor que é tão humana e que, olha, é igual para todo mundo que perde alguém que ama. Assim, como psicóloga, né, trabalhando na clínica, atendo muitas pessoas, atendi na minha história profissional e atendo muitas pessoas vivenciando luto. Eu já passei pelo luto de pessoas amadas. A dor é igual para todo mundo, não importa seu nível de escolaridade, não importa sua origem, sua conta bancária, seu gênero, sua etnia, a dor da perda de uma pessoa amada, dessa ausência, desse definitivo, desse nunca, desse para sempre, é igual para todos nós. E acho que o grande trunfo da autora é conseguir narrar essa dor, né? Ela usa metáforas muito bonitas para narrar a dor da ausência, da perda e do luto.
Então, assim, eu acho que esse é o grande, grande trunfo do livro do ponto de vista psicológico. Eu diria que as pessoas vivenciando luto se beneficiariam da leitura do livro. É. Né? Quem já passou ou está passando pelo luto se beneficiaria da leitura do livro, porque ele faz com que a gente entenda que estamos todos juntos nesse sentimento, né? Que não, esse é um sentimento que nos une a todos nós, como seres humanos. E isso é a parte realmente bonita do livro. E foi onde me tocou também, né? Eu acho o livro belíssimo e eu acho que esse momento também, né? Esse momento de pandemia ainda é, Uhum. é um momento muito importante para a gente recomendar, né? Para quem Sim, pode ser favorecido por essa história. sim. Eu acho que vale a pena a gente falar também de dois livros, dois filmes que contam a história da Marie Curie. Um tá no Uhum. Netflix que chama Radioativi Radioactive, radioatividade, mas tá como Radioactive. radioactivity, É, radioactivity. Uhum. eu acho que é isso que tá lá. Sim, uhum. E um outro chamado Marie Curie, A Coragem do Conhecimento. Esse é de 2016. Eu não sei nem Uhum. onde que a gente consegue achar qual plataforma, mas existe também um outro. E Aham. aí eu acho que só para fazer o meu desfecho, e depois você faz sua despedida, uma coisa que eu gostei muito foi o uso da escrita, tanto pela Marie Curie, para fazer a sua elaboração do luto através do diário, como a Uhum. Rosa Monteiro, que usou o livro também para fazer sua elaboração da perda do marido. Então, assim, para mim, puxando a sardinha aqui para o meu lado, né? Eu achei isso muito especial. Então, fazendo assim minha finalização. E aí, se você quiser falar alguma coisa para a gente encerrar. Essa coisa da escrita, né, como processo de cura, né, a escrita terapêutica, no fim das contas, né, é algo muito relevante, né? Assim, na prática clínica, eu uso muito isso com as pessoas que estão passando pelo luto, né? Às vezes é muito esclarecedor colocar no papel, né? E é no papel mesmo, né? Eu falo para botar no papel, de próprio punho, da forma antiga, colocar no papel esses sentimentos, né? É uma coisa assim, a ausência de uma pessoa amada, o luto, a perda, tem uma coisa, ela cita, né? Esqueci agora o nome da autora, uma autora que trabalha muito com pesquisa sobre morte e pacientes terminais, que ela cita no livro, que eu esqueci o nome agora. Mas tem um trecho que ela cita um trecho dessa autora e que a autora fala que as histórias elas precisam ser significadas, elas precisam de um desfecho. Então, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, a gente precisa dar um desfecho à nossa história com essa pessoa. E a escrita é uma ótima forma de fazer isso, de contar esta história e dar um final, um desfecho para essa história. E é um exercício muito importante, porque a gente consegue dar um significado a essa existência, a existência dessa pessoa que nos deixou, que morreu, enfim, dessa ausência. Então, a escrita é, sim, um recurso terapêutico muito, muito valioso quando a gente lida com o luto. Eu acho que essa, sim, é uma grande lição do livro, né? Usar a escrita para poder dar um significado à existência dessa pessoa que amamos e que para sempre se foi, né? O para sempre, o doído para sempre. Então, acho que Hashtag isso é, para sempre. acho que é, acho que isso é um aspecto realmente muito relevante do livro. E o outro aspecto que eu acho muito relevante é que, para quem não tem curiosidade ou familiaridade pelo mundo científico, mas que leia o livro, pode ser despertado para o interesse para conhecer melhor esse universo. Eu sou apaixonada pelo universo científico, acho que a história da ciência é uma coisa maravilhosa, assim, e acho que para quem não conhece, é um bom gatilho para despertar o interesse pela ciência e pelo mundo científico e tal. Enfim, mas é isso. É,
vale a pena a leitura por conta dessas questões todas. É isso. Eu acho que, então, já ficou aqui a indicação por esses motivos. Obrigada, Angelita, mais uma vez. E a Nada desse gente jeito. já já se encontra de novo para o próximo encontro, né? Já já. A gente marca. E o Obrigada, nosso gente. próximo livro é O nosso próximo livro é A Morte em Veneza. que eu adoro, olha só, é uma das histórias da minha adolescência. Eu nunca li. O filme Morte em Veneza, do Luquino Visconti, era um dos meus filmes prediletos da adolescência. Eu acordava, passava no Sessão Coruja, que era uma sessão de cinema que passava na Rede Globo de, tipo, meia-noite. E a minha mãe não deixava a gente ficar acordado até essa hora. Então, quando todo mundo estava dormindo, eu acordava na calada da noite, ia para a sala, super, ficava colada na televisão com o som super baixinho para assistir esse filme, porque eram poucos filmes, então repetia muito os mesmos filmes, então assisti umas 5 vezes Morte em Veneza na adolescência. Ah, e ele tá aqui do lado, por isso que eu olhei para lá, porque ele tá ali, ó, para eu ler e a gente marcar em breve nosso próximo encontro. Então é isso. Obrigada, Angelita, como sempre. Nada, Muito eu que delicioso. agradeço. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.